como que a gente caminha por essa estrada? Como que a gente consegue dar uma equilibrada entre cosmovisão cristã, cosmo e psicologia e por aí vai? Boa pergunta. Você sabe que esse livro do Armando Nicolai, né, que é Deus em Questão, tem um documentário. Tem um documentário, inclusive, o mais legal do documentário é que, além de ter os embates dos dois, do Freud com o Lewis, tem umas rodas de conversa com profissionais de diferentes áreas, assim, diferentes. É muito legal o documentário. E eu vou ficar até que ler esse livro do Lewis aí, porque esse é um dos que eu não li ainda, né? Rapaz, o que você colocou desse diálogo entre cosmovisão e cristã e a ciência psicológica, né? Eu vou remeter ao próprio Lewis. No Cristianismo Puro e Simples, o Lewis, ele também cita Freud e Jung no Cristianismo Puro e Simples. E uma das coisas que ele fala essa trecho, assim, que o Freud não manja muito de filosofia, mas ele vai dizer, mas Freud manja do que ele manja. Tá? Freud manja das competências da psicologia. Né? E na época que o Lewis estava vivo, a psicanálise era muito forte, né? Dominava uma boa parte do departamento de psiquiatria e psicologia. Hoje eu avanço mais da neurociência, mas na época ela era muito forte. Porque, assim, esse diálogo entre uma visão cristã do mundo e da realidade e a ciência psicológica, eu acho que é um diálogo que está sendo feito. Precisa ser feito. Tá? No sentido, assim, eu normalmente defino assim, como que a nossa fé, as coisas que a gente acredita, iluminam e enriquecem a ciência da psicologia. Tá? Eu não sou daqueles que acham assim, vamos destruir o que já se sabe de psicologia, vamos reconstruir do zero a nossa imagem e semelhança Puritanópolis, né? Não é muito a minha perspectiva. Mas no sentido assim, já se tem corpo de conhecimento, já se tem pesquisa, né? Foi descoberto muita coisa. Como que a gente, como cristão, olha para isso, né? Um exemplo de um teólogo, ele já é mais antigo, mas que tentou fazer isso de uma forma muito legal, é um teólogo que eu gosto muito, que é o Herman Bavinck, que escreveu aquela Dogmática Reformada, que são 8 livros e é o preço de uma geladeira, se comprar a Dogmática Reformada, né? Tem um capítulo sobre psicologia da religião nessa dogmática. E eu achei muito legal, porque ele cita muito William James, que é um teórico importante da psicologia, que pesquisou fenômenos religiosos. E o que eu mais gostei é a forma como ele lida. Que daí ele cita assim, ó, o James fala X, Y, Z. Isso aqui eu não concordo. Isso aqui é legal. Isso aqui tem que estudar mais. Isso aqui a gente pode aproveitar. Isso aqui é uma ponte perfeita com a nossa fé. É um tipo de diálogo crítico que respeita e é honesto com que a descoberta do campo científico, sabe? Tipo, ó, o cara tá pesquisando isso, o cara tá estudando aquilo, ó, as descobertas que ele tá achando. Porque muitas vezes a gente tem aquela questão de desconfiar da honestidade intelectual da outra pessoa, da competência dela de conseguir entender aquilo. Principalmente assim, é um saber não cristão. Mas é um saber válido, né? Teologicamente, dá para dizer assim, é parte da graça comum de Deus, ou da graça criacional. Né? Deus dotou o ser humano com inteligência. Deus lá para Adão, deu a Adão a incumbência de nomear os animais. Isso antes da queda. Então nós ainda temos essa incumbência. A gente acha coisas e dá nome. A gente encontra coisas e nomeia. Isso é classifica aquilo, isso é classifica desse jeito. Então isso faz... Mesmo depois que deu a queda, se você ler lá em Gênesis, você vai ver que os filhos de Caim continuavam criando coisas. Teve lá o cara que domou os cavalos, teve o cara que mexeu com a siderurgia, né? Então, eu vejo muito assim, Deus dotou o ser humano de capacidade de entender o mundo. Então, quando a gente lida com saberes que não são explicitamente confessionais, a gente tem que ter clareza, assim, ó, a gente é cristão, talvez a gente tenha pressupostos diferentes,
Mas essa pessoa enxerga alguma coisa. Ela está enxergando pontos da realidade. Deus deu competência intelectual para ela. Deus deu habilidade técnica para ela enxergar coisas no mundo, né? Dela entender padrões de comportamento, dela entender padrões de formação de neurônios, de entender funções do inconsciente, de entender estrutura de dinâmica familiar, de padrões comunicacionais. Deus permitiu que essas pessoas descobrissem isso e entendessem isso, né? Tem uma frase de Agostinho. Agostinho é um autor que eu gosto muito, tá? Ele tem aquele livro dele, A Doutrina Cristã. Ele tem uma expressão que ele chama de espoliar os egípcios. Se você lembrar do texto de Êxodo, a gente saiu da Páscoa agora, se você lembrar do texto de Êxodo, quando o povo de Israel estava saindo do Egito, eles espoliaram os egípcios. Então, os egípcios deram ouro, deram riquezas, deram muita coisa para eles. Falaram, vamos embora daqui que vocês só estressaram a gente, e eles levaram muitas coisas embora. Foi com essas joias e esse ouro que eles derreteram e fizeram, por exemplo, os utensílios do tabernáculo. Né? Eles eram um bando do povo que era um escravo. Como é que eles construíram uma arca de ouro? Eles construíram porque os egípcios deram muito de ouro para eles, né? E o que Agostinho fala é assim: a gente tem que aprender como cristão que, ele fala assim, os pagãos, eles têm riquezas, eles têm tesouros, mas às vezes eles podem fazer ídolos desses tesouros. Às vezes eles podem consagrar aos demônios. Essa fala de Agostinho. Às vezes ele pode erigir um altar para o Deus dele. Mas a gente, como que é cristão, pode pegar isso, o ídolo lá, o altar dele, e consagrar para o uso do nosso Deus. Trazer a serviço do Evangelho. Trazer a serviço para a glória de Deus. Isso a gente pode fazer. Ele dizia, a gente precisa ter esse critério. Se você prestar atenção, por exemplo, Moisés, exemplo de Moisés. Moisés cresceu no Egito. Ele foi educado em toda a arte e ciência dos egípcios. O que era a arte e ciência dos egípcios? Anatomia, eles entendiam de medicina, porque eles mumificavam vários tipos de os cobres tinham que entender de anatomia. O primeiro registro que a gente tem de uma cirurgia no cérebro é um manuscrito egípcio, né? Acho que a pessoa teve algum tipo de inflamação, eles fizeram uma incisão para abrir o espaço para oxigenar o cérebro. É um registro antiquíssimo. Os caras, como é que descobriram isso, eu não sei. Mas eles têm esse registro. Estudou astronomia, estudou as línguas egípcias, talvez tenha estudado astrologia, porque os egípcios tinham todo um esquema assim. Isso é espoliar os egípcios. Ele aprendeu a arte dos egípcios, e porque ele aprendeu isso, ele conseguiu escrever os registros que vieram a ser o Pentateuco. Daniel, lá na Babilônia. Ele foi educado na arte dos babilônios. O que era a arte dos babilônios? Eles tinham noções fortes de engenharia, mas os caras tinham a arte da adivinhação, tinham noções de astrologia, eles aprendiam a ler as estrelas, tanto que foi assim que os reis magos acharam Jesus, né? Então, assim, ele estava lá no meio da Babilônia. A Babilônia é o símbolo bíblico do corrupção humana. Ele estava lá no meio da Babilônia, aprendeu essas coisas, né? O próprio Agostinho, no tempo que o que ele aprendeu de retórica, o que ele aprendeu de debate, a arte de construir argumentos, o que ele aprendeu dentro do contexto romano que ele vivia. E como cristãos, a relação entre cristianismo e psicologia tem que ser algo assim. A gente tem que olhar e tem que olhar com respeito, de nós, eles estão achando coisa, eles estão descobrindo, eles estão acertando. E isso envolve um pouco de humildade da nossa parte, tá? No sentido de dizer, ó, isso aqui é legal, os caras que nem eu citei o exemplo do Freud agora há pouco. Gente, Freud não tá 100% errado quando ele diz que tem um bando de gente neurótica por causa de religião na igreja. Ele não tá errado, não. Quando ele tem gente quando ele fala isso. Se você é velho de igreja que nem eu, você sabe que ele tá certo. Tem que ter essa galera dentro da igreja, tá? O erro é achar que todo mundo que tá na igreja é assim. O erro é achar que o Jung veio a perceber depois que a religiosidade e a espiritualidade podem ser o contrário, elas podem ser um fator de cura. Eles podem ser um fator de transformação. Então, eu vejo que o diálogo que a gente tem que ter é isso.
O que às vezes falta para os psicólogos cristãos, na minha opinião, é a gente comprar a briga no sentido assim, tá, eu sei que Freud tem muita divergência com a cosmovisão cristã. A solução para isso não é o rejeitar 100% Freud, é o ler Freud. Vou ler, eu vou entender, eu vou entender o que ele está raciocinando, o que ele está pensando, e daí eu vou dizer, isso aqui eu acho legal, isso aqui eu não acho. Isso aqui ele acertou, isso aqui eu tenho minhas dúvidas, né? O que é a questão? Fazer a mesma coisa com Jung, com Skinner, com Aaron Beck, faz com todo mundo, pega faz com todo mundo. E daí a gente... Isso é o enriquecimento, isso é como a nossa fé enriquece essas ciências. Só que isso dá trabalho. Isso dá trabalho. A gente vai ter que ler. E não só ler. Eu vou ter que entender o ponto de vista do outro. Eu vou ter que pegar um cara que é um ateu como Freud e entender como ele pensa. Nos pressupostos dele. Teoria da mente, né? Exatamente. Exatamente. Eu vou ter que entender como que ele enxerga as coisas. E entendendo como ele enxerga, eu posso dizer, ó, aqui dá para casar, aqui não dá, isso aqui a gente rejeita. Como que a gente junta essas coisas aqui? Até para eu poder dizer, eu acho que ele talvez esteja errado nesse ponto, sabe? Mas isso exige uma humildade intelectual da nossa parte. E exige também, me parece, uma confiança na honestidade intelectual do outro. Eu conversar com um psicanalista sem pressupor que ele é um pagão maligno, mas que ele é uma pessoa honesta, que tem convicções, que tem os seus pressupostos, que está tentando entender o mundo e como a gente pode estabelecer esses tipos de ponte. Eu acho que assim a gente consegue sair da puritanalândia. Muito bem. A resposta à pergunta do Paulo, o Bruno, me fez lembrar aqui o Jung, Memórias, Sonhos e Reflexões, que ele diz que ele nunca entendeu por que a teoria da sexualidade, né, se tornou um dogma para Freud, né? Ele cita, em certa ocasião, ele chegou para Jung e pediu que ele prometesse, né, nunca renunciar à teoria da sexualidade. Daí Jung fala que foi como um pai, né, chegando para um filho dizendo, filho, por favor, nunca deixe de ir à igreja, né? E ele coloca, né, Freud nunca se interrogou acerca do motivo pelo qual precisava falar continuamente sobre sexo. Por que esse pensamento a tal ponto se apoderou dele? Nunca percebeu que a monotonia de interpretação traduzia uma fuga diante de si mesmo ou de outra parte de si que ele teria talvez que chamar de mística. Então, Freud manjava do que ele manjava, mas algumas coisas ele nada manjava, né? E como eu estou aqui na companhia de 3 reformados, de 3 calvinistas, né, nada melhor do que citar João Calvino, né? Quando lemos escritores pagãos, vemos neles aquela admirável luz da verdade que resplandece em seus escritos, eles nos devem servir como testemunho de que o entendimento humano, por mais que seja caído e degenerado de sua integridade e perfeição, sem dúvida não deixa de estar ainda adornado e enriquecido com excelentes dons de Deus. Se reconhecermos no Espírito Santo a única fonte de manancial de verdade, não menosprezaremos a verdade de onde quer que saia, a não ser que queiramos fazer uma injúria ao Espírito de Deus, porque os dons do Espírito não podem ser menosprezados sem que ele mesmo seja menosprezado.